Boa noite, meus irmãos, a graça e a paz. Sejam bem-vindos em mais um culto à Viva. Hoje, quarta-feira, aqui na Comunidade da Graça em São Mateus. Eu quero já de antemão, antes de nós iniciarmos a mensagem, você já vai dando o seu joinha, mandando ali o seu link, convidando as pessoas para que elas também possam participar e receber a palavra de Deus em seus corações. Também durante a mensagem, se você tiver um pedido de oração ou conhece alguma necessidade de algum irmão, eu sei que através da sua vida, o Senhor vai ouvir esse pedido e Ele vai vir com a resposta no momento certo. Essas orações, esses pedidos, serão levados às nossas células de quarta-feira, onde os irmãos estarão se reunindo e clamando ao Senhor para que o Senhor derrame sobre elas todos os pedidos e coloque na vida delas a resposta. Amém? Nós estamos na última semana de janeiro. E este mês de janeiro, nós falamos sobre os dons espirituais. E vários irmãos passaram por aqui, vocês acompanharam, em trazer todos os dons onde a Bíblia nos fala através da palavra que está escrita em 1 Coríntios. E lá nós vimos, durante esse mês, que falou sobre os dons de sabedoria, sobre os dons de conhecimento, sobre dons de cura, operar milagres, de profecia, discernimento dos espíritos, de espíritos, variedade de línguas e interpretação de línguas. E hoje, o dom que Deus vai trazer para nós é sobre a nossa fé. Mas por que nós precisamos saber desses dons espirituais? Ora, os dons foram dados para nós, para a igreja, você é a igreja, para sempre exaltar a Deus e não para nos exaltarmos a nós mesmos. Eu tenho um dom, eu sei fazer. Não, é o Espírito Santo de Deus que precisa ser exaltado em nossas vidas. E nós vamos falar desta fé. Eu quero dizer para você que fé é um tema profundo e vasto e abordado em diversas maneiras ao longo da história, tanto em contextos religiosos como em filosóficos. Exercer a nossa fé ao que a Bíblia nos envolve é uma série de práticas e atitudes que refletem a confiança em Deus e a obediência em seus ensinamentos. A fé bíblica é muito mais do que uma crença intelectual, e sim, ela se manifesta em ações, escolhas diárias da nossa vida, e há um relacionamento íntimo com o nosso Deus. Então nós vamos ver 5 práticas de exercer a fé segundo os princípios bíblicos. E a primeira prática é a nossa crença em Deus e crer em Jesus. Então a base de toda a nossa fé, meus irmãos, é crer em Deus e em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo escreve em Romanos 10, 9, que diz assim, olha: se com a tua boca confessar que o Senhor, como Senhor, em seu coração, e crer que Deus o ressuscitou dentre dos mortos, há uma bênção para o povo de Deus. Todos nós seremos salvos. Mas temos que confessar. Então exercer a fé, ela começa com esta confiança inabalável em Cristo, como Filho de Deus e Salvador da humanidade. Então esta é a primeira prática. É crer em Deus e em Jesus Cristo. A segunda prática, queridos, é a obediência na palavra de Deus. Então exercer a nossa fé é obedecer aos ensinamentos bíblicos. E Tiago 1:22 diz assim, que o Senhor nos instruiu que nós precisamos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-nos a nós mesmos. Então isso envolve a viver de acordo com os mandamentos do Senhor e seguir os seus exemplos, e seguir os exemplos de Cristo, com a prática do amor, com a prática do perdão, com a prática da justiça e com práticas de misericórdia. Então esta é a segunda prática. A terceira prática em dons de fé é a oração, irmãos. Então a oração é um dos meios mais poderosos de nós exercermos a nossa fé. Em Mateus 21, 22 diz, olha: e tudo que nós pedirmos em oração, crendo, nós vamos receber. Primeiro Deus pede para buscar,
e depois Deus nos abençoa com a nossa busca. É promessa, nós vamos receber, desde que nós entremos em oração e falamos com o Senhor. Então, orar, irmãos, com fé é confiar em Deus, primeiramente porque Ele ouve as nossas orações. Ele para tudo, e ouve a sua petição. E Ele é poderoso para responder, segundo a sua vontade. Então isso vai fortalecer a nossa fé, à medida que nós experimentamos as respostas divinas em nossas vidas. Então essa é a terceira prática, oração. A quarta prática é nós sermos dependentes de Deus. Então a Bíblia nos ensina a confiar na provisão, a confiar na orientação de Deus, e em todas as situações de nossas vidas. Então dependência de Deus. Eu anotei aqui em Provérbios 3, do versículo 5 ao 6, que diz assim, olha: confia no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie no seu próprio entendimento. Eu tenho uma frase que eu me lembro há um tempo atrás, que eu dizia que todas as coisas que eu conquistei, eu perdi tudo. Mas a partir do momento que eu entreguei todas as coisas que eu queria nas mãos de Deus, eu ainda tenho, eu não perdi nada. Então nós precisamos sair desse apoio do nosso próprio entendimento, da nossa própria força. Nós precisamos depender mais de Deus, como cristãos que nós somos de verdade. Então nós precisamos reconhecer em todos os seus caminhos, Ele endireitará todas as nossas veredas. Então exercer a nossa fé é reconhecer que não podemos viver somente por nós mesmos, mas depender de Deus para todas as áreas das nossas vidas. Então esta é a quarta prática. E a quinta prática, onde eu pedi aí para você anotar, esta que me impactou demais, e eu creio que vai impactar você também, que é o testemunho de evangelismo. Já ouviu algum pastor dizer assim, olha, quanto mais eu recebo, mais eu dou. Logo no início da narrativa da Bíblia, existia um homem chamado por Deus, e Deus olhar para ele e falar assim, olha, sê tu uma bênção. E você sabe de quem eu estou falando. E porque ele decidiu, através da direção de Deus, os ensinamentos de Deus, ser uma bênção. Por quê? Ele era obediente à palavra de Deus. Ele era dependente da palavra de Deus. E ele dividia todas as bênçãos que Deus derramava sobre a vida dele. Então exercermos a nossa fé é quando nós compartilhamos do Evangelho e a nossa experiência com os outros. Olha só o que está escrito em Mateus 28, 19 e 20. Que Deus nos comissiona, nos orienta, e diz assim, olha, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando essas pessoas a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ordenado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto fala de obras, isto fala de testemunhos, isto fala de bênção compartilhada na vida das pessoas. Aí você fala assim, mas Altair, pastor, eu não sei como fazer, eu não sei como trabalhar, eu não sei como mostrar para as pessoas. Não precisa. Só precisa mostrar o que Deus tem feito na sua vida. Só precisa dizer para elas um testemunho vivo seu, que Deus curou, que Deus te libertou, que Deus abençoou a sua casa, que Deus reúne toda a sua família, que a sua família serve ao Senhor, e que Deus fez tantas maravilhas. É isso que as pessoas precisam ouvir, desse Deus todo-poderoso, em que você somos dependentes. Olha o que diz em Tiago 2,17. Assim também a fé, se não houver, ou se não tiver obras, por si mesma ela é morta. Então qual foi a obra que Deus colocou na sua vida? Qual foi a bênção que Deus colocou na sua vida? E que você não está repartindo com os irmãos. Então esse é testemunho. Isto é evangelismo.
Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ser um estudado da Bíblia. Você precisa simplesmente falar com as pessoas aquilo que Deus tem derramado na sua vida. Amém? Então, a fé é algo que deve ser vivida e compartilhada com os outros, em nome de Jesus. E seguindo para o final, eu quero dizer assim para você, olha, exercer a nossa fé envolve um compromisso diário com Deus, praticando na palavra, buscando na palavra, orando, amando uns aos outros, perseverando mesmo nas dificuldades e testemunhando a nossa crença. Então a fé é vivida em todas as áreas de nossa vida e ela é fortalecida através das nossas ações, através das nossas orações, através da nossa confiança contínua com o nosso Deus. E um versículo aqui que eu anotei, onde Deus falou assim, olha, manda lá porque é para fechar. Então nós vamos fechar aqui, ó, em 1 João 5,4, que diz assim, porque todo aquele que é nascido de Deus, como eu e você, nós somos nascidos de Deus. E olha o que Deus fala para mim e para você, neste último culto de janeiro de 2025. E olha que Deus tem mais para você ainda. Não vai parar aqui nessa mensagem. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você, junto comigo, junto com os irmãos, venceremos este mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Através de todos os dons. E principalmente, aquele que nós estamos e que Deus trouxe para os nossos corações. Que é a fé. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, perca tudo. Mas não perca a sua fé. Amém? Glória a Deus. Olha, se você está acompanhando, se você está participando dos nossos cultos de quarta-feira, não perca nenhum deles, porque assim você será abençoado e estará testemunhando todas as bênçãos de Deus na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Até a próxima. Se você tem sido abençoado pelos nossos cultos, se a palavra tem falado ao seu coração e tem gerado mudanças e experiências em você e sua família, e você deseja ser um ofertante ou dizimista, semeando financeiramente no reino de Deus através desse ministério, poderá fazer por meio das nossas contas bancárias, por transferência ou Pix, CNPJ, usando os dados bancários que estão aparecendo na sua tela. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Seja abençoado em nome de Jesus. Palmas!